Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez, nessa noite, reunidos, para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, é dia do culto de oração. Não sei se os irmãos ali do irmão Pedro vão vir, a família, mas aqui nós estamos, nós vamos dar início. Tem alguns pedidos de oração, que nesse caderno não tem nenhum pedido, mas eu tenho uns pedidos para fazer que não estão anotados aí. Nós vamos orar pelo irmão Manuel, com esse problema dele da coluna, esse problema de coluna dele. Está prejudicando muito ele, nós vamos orar por ele hoje. Também nós vamos orar pela nossa irmã Dominga. A irmã Dominga, ela esteve hospitalizada hoje à tarde. Quando ela saiu era umas 2 horas, 1 e pouco, por aí, quando a Angelita me mandou uma mensagem, me avisando que ela não estava bem e que estava já o caminho do hospital. Eu levou ela ali no hospital de Fátima. Ali ela foi atendida, bateram a raio-x, porque ela, por falta de ar, essas coisas que ela vem sentindo, que nós sabemos que ela vem muito tempo lutando com enfermidade, e ela estava nessas condições, por falta de ar, já vem com uns dias. E ali a doutora bateu uma raio-x no pulmão dela, e segundo a Angelita me informou que deu pneumonia. Quer dizer, além dos casos, dos problemas que ela já vem sentindo, agora deu pneumonia. Agora eu creio que ela vai ter que se acautelar ainda mais do que estava em seu caso. Mas nós cremos que nada disso, isso não é nada para o Senhor. Nós cremos nisso, nós cremos no nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso curador, Ele é quem nos guarda, é quem nos guia. É Ele quem nos protege nessa terra. Então nós cremos que essa é uma obra que já foi feita, já foi consumada no Calvário, quando Ele deu a vida ali. Tudo que temos que fazer é orar por ela e crer que Deus já o curou. Isso por ela e por qualquer um. Isso também é o mesmo caso de nosso irmão Manuel. Tudo que tem que fazer é crer que essa é uma obra que Deus já fez no Calvário. E tomar posse disso por fé, nós oramos na mesma fé e cremos que Deus opera e dá a saúde de nosso irmão. Amém? Vocês creem assim? Dessa maneira a gente crê. Então, hoje eu tenho, antes de nós fazer a oração, o culto da oração, eu tenho algo para expressar para vocês nessa noite. Quero convidar vocês para ficar de pé, para nós orar. Eu mesmo vou fazer a oração inicial hoje, aqui para nós iniciar o culto. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, estamos agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar reunidos, Pai, aqui nesse lugar que o Senhor proveu para nós nestes últimos dias, nessas últimas horas que vivemos aqui nessa dimensão. O Senhor tem provido para que nós nos reunamos aqui nesse lugar para te adorar, te agradecer por essa grande salvação que tu deu às nossas almas, dando tua vida ali no Calvário, e nesse tempo, um tempo de escuridão, um tempo onde o pecado tem se multiplicado na terra. Mas foi nesse tempo que o Senhor viu nós reunidos para te adorar e para engrandecer teu santo nome. E aqui estamos, Pai. Te pedimos que o Senhor tenha plena liberdade nesta noite em nosso meio aqui, nessa reuniãozinha tão simples, e que o Senhor possa abençoar a todos nós que aqui estamos,
E também aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, se tiver alguém, que o Senhor o abençoe a eles conforme a necessidade deles. E aqueles que não puderem vir, o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Que a nossa súplica seja atendida por Ti e que cada uma delas que tem sido o que for professado aqui, Pai, nessa noite, o Senhor o receba e nos dê a solução ou a vitória naquilo que te clamamos. Assim, amado Deus, te peço essas bênçãos por todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedindo que o Senhor abençoe as ofertas que for colhida nessa noite e abençoa esse culto, Pai, e abençoa cada um de nossos irmãos, aqueles que não puderam vir nessa noite, nós assim te pedimos por todos eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos dar início à adoração nessa noite. Tá bem a voz aí? Dando para ouvir bem, irmão? Está dando para ouvir bem a voz? Então nós vamos dar início ao culto nessa noite, adorando com o hino de número 147. 147. O zinário que o Israel está fazendo para nós, o novo zinário. Eu creio que vai demorar um pouquinho para a gente conseguir ajeitar. A impressora deu problema. Também eu ainda não estava com as outras coisas prontas. E a impressora deu um problemazinho. A gente vai ver uma maneira de ver como vai ajeitar ela para a gente poder terminar de concluir esse problema do zinário. Então vamos adorar. Hino de número 147. O pôr do sol do tempo se pondo está. Não falta muito até que tudo se torne escuridão. E é a hora em que o tempo e a eternidade entram em harmonia para a união permanente de Deus e seu povo. O pôr do sol do tempo se pondo está. Não falta muito até que tudo se torne escuridão. E é a hora em que o tempo e a eternidade entram em harmonia para a união permanente de Deus e seu povo. É sua Josué, é sua Josué, levante e tome a sua terra de descanso está aqui. É Ele quem vos fala com doce eterna voz, a âncora de sua alma que veio em carne, para suas lágrimas enxugar, porque tu és o dono soberano desta terra, que foi lhe dada pelo nosso Senhor. Já venceste esta guerra contra as potestades malignas. Este é
predestinados através da presciência de Deus, chegou a nossa vez. O pôr do sol do tempo se pondo está. Não falta muito até que tudo se torne escuridão. E é a hora em que o tempo e a eternidade entram em harmonia para a união permanente de Deus e seu povo. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Cento e 149, irmão. 149, o próximo hino. Amém? Vamos adorar. Tomai posição, tomai posição, este é o tempo, a hora é chegada, tomai posição, tomai posição, tomai posição. Não haverá outra mensagem
Não há mais tempo, esta é a hora, tomai posição. Aleluia, estamos subindo, está no fim. Aleluia, existe um reino dentro de mim. Aleluia, está em nós, Cristo desceu. Aleluia, como um cordeiro me ergueu. Os trovões já soaram, os selos se abriram e a porta da arca está sendo fechada e a taça da ira em qualquer momento será derramada. Os trovões já soaram, os selos se abriram e a porta da arca está sendo fechada e a taça da ira em qualquer momento será derramada. Tomai posição. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar com o 145, irmão. O hino de número 145. Depois desse hino aqui, nós vamos cantar apenas em corinho e vamos receber a palavra do Senhor nessa noite. Então vamos adorar. Deus viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. Seu propósito era a redenção. Deus sempre viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação.
estando em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará no corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. A noiva era um mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, para ser expressado em outro corpo. A noiva era um mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, para ser expressado em outro corpo, para a redenção. Revela a si mesma, Vivificando as Escrituras, e fala sobre nós. agora a noiva palavra, ao tomar a palavra, Revela a si mesma, vivificando as Escrituras, e fala sobre nós. estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz, celebramos ao ver o nosso nome no livro. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz, celebramos ao ver o nosso nome no livro. Luz após luz, verdade em verdade, luz após luz, celebramos ao ver o nosso nome no livro. A noiva era um mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, para ser expressada em outro corpo, para a redenção. A noiva era um mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, para ser expressada em outro corpo, para a redenção. Ao tomar a palavra, Revela a si mesma, vivificando as Escrituras, que falam sobre nós. Agora a noiva palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as Escrituras, que falam quem nós somos. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará no corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará no corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Amém, Senhor. Vamos adorar como purimos. Eu amo. Vamos ficar de pé. Eu amo. Eu amo. Porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro.
Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, nós entregamos a Ti a nossa adoração, Pai, pelo louvor dessa noite. Para Ti, Pai, seguro e certo pela fé que o Senhor tem recebido a nossa adoração, porque o Senhor aqui está no nosso meio, porque essa foi a promessa que Tu deste aos que criam, que ainda que fosse 2 ou 3 que tivessem reunido em algum lugar em Teu nome, Tu ali estava no nome deles, no meio deles, Pai. Então nós estamos seguros, Pai, pela fé na Tua palavra, que o Senhor aqui está, porque Tu é a palavra. Então, Pai, obrigado por tudo. Nós entregamos a Ti toda a nossa adoração e todo o nosso ser nesse momento. Te pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque pecado nós não cometemos, mas sabemos que falhamos. Por isso te pedimos que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, nossos erros, porque Tu conheces nossos corações e Tu sabes, Pai, que nós não temos esse desejo de cometermos, mas estamos num mundo de pecado ou num corpo que veio da corrupção, da vontade da carne. Enquanto nós estivermos nesse corpo, dessa maneira, Senhor, sabemos que falhamos. Mas diz a Tua palavra que o Senhor não vê os erros dos Teus filhos. Essa é nossa segurança e nossa confiança em Ti, Pai. Assim, amado Deus, abençoa esses irmãos que o Senhor trouxeste nesta noite aqui, para junto nós Te adorar e estar junto na Tua palavra, contigo, Pai. Abençoa cada um deles, Pai. E abençoa aqueles que estão conectados conosco por esse meio aí da sabedoria da terra, que é a ciência, que é a internet. Se tiver alguém conosco conectado, nos ouvindo, que o Senhor abençoe a seus coração e possa atender suas súplicas, abençoando eles naquilo que eles estão te pedindo. Assim, Pai, te peço essas bênçãos também por cada um daqueles que não puderam vir nessa noite. O Senhor abençoe a todos. E abençoe a mim, Pai, que o Senhor tenha plena liberdade desse vaso digno de Senhor e possa usar nessa noite para expressar a palavra de vida eterna para esses que aqui estão e para aqueles que estão nos ouvindo e para aqueles que nos ouviram através dessa mensagem, dessa pregação, porque assim eu te peço essas bênçãos, Pai, por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós vamos tomar a escritura. Nós já veio, creio, com uns 2 a 3 cultos por aí assim. É que eu estou falando nesse assunto um pouquinho, sempre estou citando ele, que é esse assunto sobre a marca da besta. E hoje eu quero pregar, expressar algo novamente nesse sentido para vocês. Então nós vamos tomar Apocalipse capítulo 13 para ler nessa noite. Creio que os irmãos conhecem essa escritura do capítulo 13, mas quando chegar em casa, em seus lares, quando tiver tempo, se quiserem ler todas elas, vai ficar bem mais claro, creio, para todos. Mas aqui nós vamos tomar a partir do versículo 11. Antes de nós dar a leitura, eu vou falar algo para vocês. Aqui está falando dessa besta. Mas aqui tem 2 tempos. Nós sabemos que nós estamos vivendo na última era da igreja, né? Desde a era de Éfeso, começou ali as eras da igreja na era de Éfeso para cá, no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento também teve as eras da igreja, as 7 eras da igreja. E essa besta, ela não é mencionada na Bíblia só aqui no Novo Testamento, nesse tempo não, ela vem desde lá. Mas essa é uma revelação que o Espírito Santo é que tem que dar para todos nós. Nós vamos falar dessa besta, desse poder na terra agora, nesse tempo, do Novo Testamento, né? Do tempo que veio, principalmente nesse tempo que vivemos. Então vamos ler. Eu queria falar isso para vocês, só para que vocês fiquem sabendo que quando se trata da besta, fala dela desde o princípio. No Velho Testamento também teve as 7 eras, teve as eras da igreja, teve tudo e tinha essa besta lá. Então vamos lá. Está escrito assim: e vi subir da terra outra besta. Olha, se eu vou parar bem aqui. Bem aqui está dizendo, nesse primeiro versículo, o versículo 11 está dizendo que vi, João está falando isso. João que viu. E vi subir da terra outra besta. Quer dizer que antes dessa subir, essa besta aqui tinha outra besta. Já tinha. Vamos lá.
E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Então veja bem, porque aqui para trás, aqui no primeiro versículo em diante, eu vou para mim continuar falando isso aqui, se vocês lerem, está falando de uma besta que se levanta de dentro, de meio do mar. Aqui no primeiro versículo em diante, você vai ver falar da besta que se levanta do mar, de meio de muitas águas. E já aqui está falando que essa outra se levanta da terra. Então vamos lá, vamos ler. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então veja que essa primeira besta, ela foi atingida, mas essa chaga dela, chaga é ferimento, a chaga é a pessoa, né? Mas ela foi curada. Vamos lá. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra à vista dos homens. Vai descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta, que receberá a ferida de espada e viva, que receberá a ferida de espada e viva. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Na mão direita, um sinal na mão direita ou na testa. Né? Este sinal é colocado na mão direita ou na testa. É o que diz aqui. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, veja bem. O sinal, né, aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. O sinal ou o nome da besta. Ou o número do seu nome. Ou o número do seu nome. Aí vamos. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. E o seu número é 666. Amém. Eu quero ficar aqui. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, esta é tua palavra. O Senhor, que é o grande autor dela, o grande Espírito Santo, nos revela, Senhor, nos dando a revelação dessas palavras que acabamos de ler, porque te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Podemos assentar. Então veja, irmão, eu quero repetir um versículo 17 e 18. Esses 2 versículos eu vou repetir para vocês, quero que vocês observem. Aqui diz assim, vou repetir o 16. E faz que a todos pequenos e grandes e ricos e pobres, livres
e cegos lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. O sinal da besta, né? Veja bem, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome, veja bem, o sinal ou o nome da besta. Quero que você observe essa expressão aqui, por isso que eu li isso aqui. Aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então veja que o nome da besta é um número, é o que está escrito aí, ou o número do seu nome. Então o nome da besta é um número, por isso que aqui está dizendo, bem embaixo onde nós lemos, né? A besta, porque o número aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E é o nome dele, porque aí diz que esse número, calcule o número, 66, é o número, é o nome dele. É o nome dele. O número é o nome dele. O nome e o seu número é 666. 666. Então, esse número da besta é a mesma coisa do nome dele. É um nome. Um nome é escrito, mas ele é um número. 666. Então, aí diz que aqui tem sabedoria, né? Então, são para aqueles que recebem a revelação, que conhecem sobre isso. Então, eu vou pregar um pouquinho para vocês sobre isso e vou citar uma mensagem que o profeta pregou. E aí nós vemos aqui em Apocalipse 13 que fala que é, né, formar a imagem da besta. A imagem é algo semelhante àquela coisa, né? A imagem é uma coisa que é semelhante a ela, da mesma maneira. E ali em Apocalipse 17, quando nós lemos lá, diz que essa grande prostituta é mistério, né? Diz que é um mistério e é essa grande Babilônia. E diz que ela tem filhos. E nós hoje, através da revelação, porque está tudo revelado para nós sabemos que essa grande prostituta, essa grande igreja, que é a besta, que é chamada de besta, porque besta na Bíblia significa poder. Então, essa besta não é outra não, essa grande prostituta não é outra coisa, é a igreja católica romana. Sabemos disso perfeitamente pela Bíblia, é a Bíblia que diz, não é uma interpretação do homem. E esse poder, que é a besta, está nela. E esse poder que está nessa igreja, que é um poder, uma língua, você vê que é babilônio, mistério babilônio. O que é Babilônia? Babilônia é o mundo, o pecado, essas coisas aí, irmão. Confusão, pecado, isso aí que é Babilônia. Esse mundo é Babilônia, é chamado Babilônia, mundo de pecado. Então ela é Babilônia, ela é uma igreja, né, que está no pecado, está no mundo aí, se prostituindo. E muitos reis, os grandes, estão junto com ela, se prostituindo com seu ensinamento, suas coisas, né? E a imagem dela que são essas filhas, que é as igrejas protestantes, Agora eu vou falar algo para vocês, nós não podemos tomar essas coisas e dizer e falar de pessoas. Isso é mistério, porque isso é mistério. É um sistema demoníaco de Satanás contra a palavra de Deus. Então, o sistema babilônico e o sistema denominacional, que são as igrejas evangélicas que dizem isso. Então, tudo dentro desse sistema aí. E as pessoas que estão seguindo isso aí estão envolvidas nesse sistema. Elas têm que sair daí para elas terem a salvação. Tem que sair daí, porque se não sair daí,
elas estão debaixo, recebem a marca da besta. E quando a pessoa recebe, usar nesse sentido, quando uma pessoa recebe a marca da besta, rejeita Deus, ele recebe a marca da besta. E a marca da besta é que nem o selo de Deus. Como assim? Uma pessoa que é selada por Deus, qual é o selo de Deus? O Espírito Santo. Se uma pessoa é selada como o Espírito Santo, irmão, pronto, ninguém pode mais impedir que essa pessoa não vá ao céu. Ele é salvo porque o selo é o próprio Eterno, que é o Espírito Santo. Mas a marca da besta também, que é um demônio, um espírito. Então as pessoas que recebem a marca e rejeitam o ser de Deus e tomam a marca da besta, eles são marcados. Pronto, eles também não tem como você arrepender não. Já está totalmente tomado. Se rejeitar a palavra. O problema é rejeitar, né? Então veja bem. E é um poder terrível na terra. Então essa grande igreja, essa grande mulher aí, que é uma igreja que nós sabemos, é a Igreja Católica Romana, que está montada nesse poder. Esse poder é um poder, vou repetir, é um poder diabólico. É Satanás, vamos dizer assim. É o diabo, o espírito, é Satanás. No homem, nessa igreja. E o nome desse homem aqui está dizendo. Ele tem um nome e também o número dele é 666. Aí diz que aquele que tinha sabedoria, que descubra qual é o nome desse homem. Né? Então, você vê o grande amor de Deus pelos seus filhos. O mundo todo religioso não conhece essas coisas, não. O mundo religioso diz que a marca da besta é um chip que bota no braço. É isso e aquilo lá. Não tem nada a ver com isso aí. A marca da besta é rejeitar Deus, ou seja, o ser de Deus, e tomar o ensinamento dessa prostituta. Tomar o ensinamento dela, as doutrinas dela. Toma a Trindade. A Trindade é uma doutrina dela que foi inventada. Não existe a Trindade na Bíblia. Então, essa é a marca da besta. Não é um sinal, uma testa feita assim natural, não. É isso aí que eu estou falando para vocês. É a doutrina desse grande poder, dessa besta que as pessoas tomam. Toma a doutrina dela, os ensinamentos dela, pronto. Aí eles são marcados. O destino deles é o lago de fogo, não tem como escapar. Então veja bem, porque o sistema é terrível, tanto da grande mãe como da imagem, né? Das filhas. Então veja bem, eu não estudei quase nada, o meu estudo foi muito pouco, eu fiz a 4ª série no interior. Mas eu não estudei no interior com professora do interior, lá no meio dos matos. Deixei com 12 anos. Mas eu aprendi uma coisa, irmão. Eu conheço um pouco de algarismo humano. Não é muito, mas eu conheço um pouco. Eu aprendi lá com a professora que me ensinou. Tem pessoas, irmãos, que têm estudo e não sabem nem o que é algarismo humano. Pois eu sei. Porque o pouco que eu aprendi lá me ensinaram isso, eu aprendi em 12 anos. Olha, irmão, o profeta diz, e isso é verdade, porque o profeta esteve lá em Roma. Ele esteve lá. O profeta disse que lá aonde o